Eles o chamavam o assassino de garçons de Manhattan. Harrison Brown não era apenas um bilionário. Ele era um predador em um terno de 3 peças que visitava os restaurantes mais caros da cidade unicamente para destruir a equipe. Ele havia quebrado homens adultos, reduzido gerentes a lágrimas e demitido pessoas por derramar água do der muito quente. Mas em uma terça-feira chuvosa de novembro, ele conheceu Maya. Ela não era ninguém, apenas uma estudante falida tentando sobreviver. Ele pensou que poderia esmagá-la. Ele estava errado. Ela não revidou com raiva. Ela revidou com um segredo. Quando ela finalmente sussurrou 7 palavras específicas para ele, o restaurante inteiro ficou em silêncio. E o homem que possuía metade da cidade caiu de joelhos. O que ela disse? E por que isso mudou tudo? Se você andasse pela Quinta Avenida em Nova York, passando pelas armadilhas para turistas e as luzes piscantes, e virasse para os paralelepípedos de uma rua lateral tranquila e despretensiosa perto do Central Park, você encontraria o Obsidian. Não era um lugar para pessoas normais. Não havia preços no menu. A iluminação era sempre fraca. O jazz era sempre ao vivo, mas mal audível. E o ar cheirava a dinheiro antigo, mogno e azeite de trufas. Era o tipo de lugar onde senadores faziam acordos de aperto de mão e CEOs de tecnologia celebravam IPOs. Mas toda terça-feira, às 19h, a atmosfera no Obsidian mudava. O ar ficava pesado. A equipe da cozinha parou de rir. As mãos do ajudante de garçom tremiam enquanto eles poliam a prataria pela terceira vez, porque terça-feira era a noite de Harrison Brown. Harrison Brown era um magnata do setor imobiliário com um valor estimado de 4,2 bilhões de dólares. Ele tinha 70 anos, embora parecesse 50, preservado pelos melhores médicos e um coração feito de gelo. Ele era um homem bonito de uma maneira aterrorizante. Cabelo prateado, penteado para trás, olhos cor de aço e uma mandíbula que parecia permanentemente cerrada. Ele não vinha ao Obsidian pela comida. O chefe, Jean-Luc, um homem com 2 estrelas Michelin, sabia disso. Harrison vinha pelo esporte, e o esporte era humilhação. A mesa 4 precisa ser redefinida. Gustavo, o gerente de salão, sibilou em seu fone de ouvido, o suor já perlando em sua testa. Ele está a 2 minutos de distância. Eu quero a toalha de mesa passada na mesa. Se houver uma única ruga, cabeças rolarão. A equipe se agitou como marinheiros em um navio afundando. Quem vai atendê-lo esta noite? Perguntou um sussurro distintamente aterrorizado da traseira. Era Timothy, um garçom que estava no restaurante há 5 anos. Eu não, disse Sarah, outra garçonete, segurando sua bandeja. Da última vez ele me disse que minha voz era irritante e me ofereceu $5.000 para nunca mais falar em sua presença. Eu chorei por 3 dias. É a vez de Kevin, Gustavo disse, checando seu relógio. Kevin, um jovem robusto que jogava rugby semiprofissional nos fins de semana, parecia pálido. Ele ajustou sua gravata, engolindo em seco. Eu consigo lidar com ele é apenas um velho rabugento. Limpa a garganta. Às 9h em ponto, as pesadas portas de carvalho se abriram. Harrison Brown não andava. Ele deslizava. Ele era ladeado por 2 guarda-costas que ficaram na entrada, sentinelas silenciosos. Harrison usava um terno sob medida cinza-carvão que custava mais que os carros da maioria das pessoas. Ele não olhou para a recepcionista que o cumprimentou. Ele simplesmente caminhou até a mesa 4, a melhor mesa da casa, isolada, mas com vista para todo o salão. Ele sentou. Ele não checou seu telefone. Ele não olhou o menu. Ele simplesmente colocou as mãos na toalha de mesa branca e esperou. Kevin aproximou-se, respirando fundo. Boa noite, Sr. Brown. Bem-vindo de volta ao seu suor, Harrison disse. Sua voz não era alta. Era um barítono baixo e suave que carregava sem esforço. Kevin congelou.
Eu peço perdão, senhor. Você está perspirando. É nojento, Harrison disse, olhando para Kevin com uma mistura de tédio e repulsa. Isso indica falta de controle, falta de higiene. Você pretende pingar no meu consumo? Não, senhor, claro que não. É que a cozinha está um pouco quente, Kevin gaguejou. Harrison pegou seu copo de água. Ele o inspecionou contra a luz da vela. Diga-me, qual é o seu nome? Kevin, senhor. Bem, Kevin, este copo tem uma mancha. Kevin inclinou-se. Eu não vejo uma, senhor. Eu mesmo o poli. Harrison soltou o copo. A gravidade assumiu. Ele atingiu a mesa, não quebrando, mas derramando água gelada por toda a toalha imaculada e espirrando no avental de Kevin. O restaurante ficou em silêncio. Outros clientes olharam para seus pratos, fingindo não ver. Este era o efeito Brown. Você não intervinha. Você sobrevivia. Agora há uma mancha, Harrison disse calmamente. E uma bagunça. Você é incompetente, Kevin. Você arruinou meu apetite antes mesmo de eu ter pedido. Harrison estalou os dedos. Gustavo, o gerente, materializou-se instantaneamente. Tire este amador da minha vista, Harrison disse, limpando uma gota microscópica de água de seu punho. E se você não tiver um garçom que entenda o conceito básico de elegância, eu comprarei este prédio e o transformarei em um estacionamento até amanhã de manhã. Você entende? Sim, Sr. Brown. Imediatamente, Sr. Brown. Gustavo curvou-se, pegando Kevin pelo braço e arrastando o homem humilhado para a cozinha. Harrison Brown recostou-se, um sorriso cruel e satisfeito brincando em seus lábios. Ele pegou um palito de pão e o partiu ao meio. O som ecoou como um tiro no quarto silencioso. Ele gostava disso. Era a única coisa que ele sentia mais. No caos da cozinha, Gustavo estava hiperventilando. Ele demitiu Kevin. Gustavo andava de um lado para o outro, perto da estação de lavagem de louça. Kevin era meu melhor garçom. Quem eu mando para fora? Timothy. Não, ele odeia Timothy. Sarah, ela é muito frágil. No canto da cozinha, parada perto do elevador de serviço, estava Maya Lindley. Maya havia trabalhado no Obsidian por exatamente 4 dias. Ela não era uma garçonete. Ela era uma ajudante de garçom, uma runner que carregava bandejas pesadas e reabastecia copos de água. Ela tinha 23 anos, com olhos escuros e inteligentes e cabelo puxado para trás em um coque severo e prático. Seu uniforme estava limpo, mas se você olhasse de perto, poderia ver que os punhos estavam ligeiramente desfiados. Ela havia comprado a camisa branca em uma loja de segunda mão. Maya não estava preocupada com os bilhões de Harrison Brown. Ela estava preocupada com a conta hospitalar de os $48 mil sentada em seu balcão da cozinha no Queens. Seu irmão mais novo, Léo, tinha 9 anos. Ele havia nascido com um defeito cardíaco congênito. As cirurgias eram intermináveis. O seguro havia chegado ao limite meses atrás. Maya estava trabalhando em 3 empregos, um turno em uma biblioteca pela manhã, dando aulas particulares à tarde e no Obsidian à noite. Ela dormia 4 horas por dia. Ela comia sobras da cozinha do restaurante. Ela estava cansada. Um tipo de cansaço profundo que te torna destemido porque você não tem mais nada a perder. Eu farei isso, Maya disse. A cozinha ficou em silêncio. Gustavo parou de andar e olhou para ela. Você é uma runner, Maya. Você nunca serviu uma mesa de alta gastronomia em sua vida. Eu conheço o menu, Maya disse, sua voz firme. Eu memorizei a lista de vinhos e eu não tenho medo dele. Todo mundo tem medo dele, Gustavo gritou. Ele come pessoas como você no café da manhã. Se você estragar isso, ele não vai apenas te demitir. Ele vai te colocar na lista negra de todos os restaurantes em Nova York. Ele já fez isso antes. Maya deu um passo à frente. Ela alisou seu avental. Senhor Gustavo, você não tem mais ninguém. Timothy está escondido no freezer walk-in. Sarah está chorando no banheiro. Você precisa de um corpo. Eu sou um corpo.
Gustavo olhou para as portas giratórias, então de volta para Maia. Ele viu algo em seus olhos. Não era confiança exatamente. Era desespero endurecido em aço. Bem, Gustavo gemeu, esfregando suas têmporas. Mas me ouça. Não fale a menos que falem com você. Não faça contato visual. Sirva pela direita, retire pela esquerda. Se ele te insultar, você engole. Se ele jogar vinho em você, você o agradece pela bebida. Você entende? Precisamos que esta noite termine sem um processo. Eu entendo. Maia disse que não contou a Gustavo a verdade. Ela não lhe disse que reconhecia o nome Harrison Brown. Não das páginas de negócios, mas da pilha de documentos legais que sua mãe havia guardado em uma caixa de sapatos debaixo da cama antes de falecer. Maia sabia coisas sobre Harrison Brown que os tabloides não sabiam. Ela pegou uma toalha de mesa limpa, um balde de gelo e uma garrafa de pelro. Ela verificou seu reflexo na porta da geladeira de aço inoxidável. Ela parecia cansada, mas composta. Para Léo, ela sussurrou para si mesma. Ela empurrou as portas duplas e entrou na toca do leão. A sala de jantar ainda estava tensa. O ar parecia rarefeito. Harrison estava olhando pela janela para a chuva, batendo os dedos na mesa. Ele parecia um rei entediado com seu reino. Maia aproximou-se da mesa. Ela não se apressou. Ela se moveu com uma estranha graça calma. Ela não possuía os movimentos robóticos polidos dos outros garçons. Ela se moveu como uma pessoa real. Boa noite, Sr. Brown, ela disse. Harrison não virou a cabeça. Você é nova e é uma mulher. Gustavo está ficando desesperado. Eu sou Maia, ela disse, ignorando a alfinetada. Eu estarei cuidando de você esta noite. Ela começou a redefinir a mesa. Suas mãos estavam firmes. Ela colocou o pano fresco, alisando-o com movimentos eficientes e deliberados. Ela colocou a prataria sem um som. Harrison finalmente virou-se para olhá-la. Ele a escaneou de cima a baixo, seus olhos estreitando-se quando notaram o punho desfiado de sua camisa. Essa camisa é barata, Harrison disse. Mistura de poliéster, provavelmente de segunda mão. Cheira a detergente e pobreza. Ele esperou que ela recuasse. Ele esperou pelo rubor, a gagueira, os olhos marejados. Maia terminou de colocar o garfo. Ela se levantou reta e encontrou o olhar dele. Ela não sorriu, mas não franziu a testa. É algodão, na verdade, ela disse suavemente. E cheira a lavanda. Meu irmão gosta do cheiro. Você gostaria de ver a lista de vinhos ou começará com seu uísque usual? Harrison piscou. Foi uma micro-reação mal visível, mas ele estava surpreso. Ela não havia pedido desculpas. Ela não havia se justificado. Ela o havia corrigido e seguido em frente. Você tem uma atitude, Harrison disse, sua voz caindo uma oitava. Eu não gosto de atitude. Eu tenho um trabalho a fazer, Sr. Brown, Maia respondeu, e eu gostaria de fazê-lo bem para que você possa desfrutar de sua noite. Harrison recostou-se, cruzando os braços. O jogo havia começado. Bem, ele disse, um brilho cruel entrando em seus olhos. Eu quero o Petrus 82, mas quero que você o decante aqui na mesa. E se você quebrar a rolha, bem, essa garrafa custa mais que o seu salário de um ano inteiro. Então, eu sugiro que você não o faça. Ele estava a preparando para falhar. As rolhas de vinhos vintage eram notoriamente frágeis, frequentemente desmoronando em pó. Exigia as mãos de um mestre sommelier, não de uma runner com 4 dias de experiência. Maia assentiu. Excelente escolha. Ela se virou para se afastar, e pela primeira vez Harrison sentiu um estranho formigamento na nuca. Havia algo sobre seu andar, algo sobre a inclinação de sua cabeça. Era assustadoramente familiar. Embora ele não conseguisse identificar. Ele sacudiu isso. Ela era apenas outra formiga a ser esmagada. E esta noite ele estava com vontade de pisar. A garrafa de Chateau Petrus, de 1982, foi trazida à mesa pelo sommelier,
que parecia estar participando de um funeral. Ele segurava a garrafa com luvas brancas, seu rosto pálido. Ele a colocou no gerendom, a pequena mesa lateral ao lado de onde Maya estava. Boa sorte, o sommelier sussurrou, um tremor em sua voz antes de recuar para as sombras. Harrison Brown observava Meyer com os olhos de um falcão circulando um rato do campo. Ele checou seu relógio PC Philippe. O vinho precisa respirar, mas se você demorar muito, o sedimento perturbará o equilíbrio. Você tem 3 minutos para abrir e decantar. Se um único farelo de rolha cair na garrafa, eu o mandarei de volta e você estará pagando por isso. Isso é aproximadamente os $5.000. Você tem os $5.000, Maya. Não, senhor. Maya disse baixinho. Então eu sugiro que você não erre. A seção inteira do restaurante havia parado de comer. Um casal na mesa 5, celebrando um aniversário, colocou seus garfos para assistir. A tensão era sufocante. Maya pegou a chave de vinho. A maioria dos garçons usaria um saca-rolhas padrão perfurando o centro. Mas Maya sabia que uma rolha de 1982 seria macia, quase como papelão molhado. Um parafuso padrão a rasgaria. Ela enfiou a mão no bolso do avental e tirou uma ferramenta diferente. Não era o equipamento padrão do restaurante. Era um aço, um puxador de rolhas de 2 pontas, que ela havia comprado por uns $3,10 em uma loja de pornografia anos atrás, de volta quando sua mãe ainda estava viva e ensinando a ela a arte do serviço. Harrison levantou uma sobrancelha. E é tão ambiciosa ou tola? Maya não respondeu. Ela se concentrou. Ela prendeu a garrafa entre seu braço e seu lado, estabilizando-a. Ela deslizou a ponta mais longa entre a rolha e o vidro, então a mais curta. Ela a balançou suavemente para frente e para trás. A fricção era aterrorizante. Um movimento errado, e a rolha seria empurrada para dentro da garrafa, arruinando tudo. Para Léo, ela pensou, apenas foque no copo, ignore os olhos. Ela começou a torcer e puxar. Era uma cirurgia. A rolha gemeu, um som seco e áspero. Harrison se inclinou, seus olhos brilhando, esperando pelo esfarelamento. Esperando pela falha que justificaria sua crueldade. Mas a rolha aguentou com um estalo suave que soou como um suspiro de alívio. Maya extraiu a rolha. Estava perfeitamente intacta. Ela a colocou em um pequeno prato de prata e o apresentou a ele. A rolha está boa, senhor, ela disse, sua voz firme, embora seu coração estivesse batendo contra suas costelas como um pássaro preso. Ela pegou o decantador de cristal. Ela posicionou uma vela atrás do gargalo da garrafa, à moda antiga, para observar o sedimento. Ela derramou. Uma fita líquido de rubi escuro fluiu para o cristal. Ela derramou constantemente, sem derramar uma gota, parando exatamente quando o primeiro grão de sedimento alcançou o gargalo. Ela girou o decantador uma vez, permitindo que os aromas de trufa preta e cereja escura flutuassem em sua direção, e derramou uma amostra em seu copo. Harrison olhou fixamente para o copo. Ele olhou fixamente para a rolha. Ele procurou um chão. Ele procurou uma razão para gritar. Ele pegou o copo, girou-o e deu um gole. Estava perfeito. Ele colocou o copo. A decepção em seu rosto era palpável. Ele não queria que o vinho fosse bom. Ele queria que a garota fosse má. É adequado, ele grunhiu, recusando-se a dar a ela a satisfação de um elogio. Embora você tenha levado 2 minutos e 40 segundos, no limite do lento. Eu queria garantir clareza, senhor, Maya disse. Não responda, ele retrucou. Sirva o copo e saia da minha vista enquanto eu olho o menu. Maya serviu o copo cheio e recuou. Enquanto ela recuava para a cozinha, seus joelhos finalmente cederam. Ela agarrou a borda do balcão de aço inoxidável para se firmar. Você conseguiu, Timothy sussurrou, espiando do fosso da louça. Eu nunca vi ninguém usar um RSO assim. Quem te ensinou? Maya tocou o medalhão que usava debaixo do uniforme. Minha mãe, ela sussurrou. Bem, cuidado.
Timothy alertou. Ele não terminou. Quando ele não ganha a primeira rodada, ele faz da segunda um inferno. Timothy estava certo. Harrison Brown não estava apenas com fome de jantar. Ele estava com fome de domínio. Ele sentou lá bebendo seu vinho de os 5.000 fervendo de raiva. Essa garota, essa ninguém com os punhos desfiados e os olhos tristes, havia desafiado sua autoridade simplesmente por ser competente. Isso o lembrou de algo que ele havia passado 30 anos tentando esquecer. Um desafio que ele não via desde o final dos anos 90, desde ela. Ele afastou a memória. Sentimentos eram para os pobres. Ele era Harrison Brown. Ele era dono do quarteirão. Ele era dono do prédio. E esta noite ele ia quebrar essa garota. A hora que se seguiu foi uma aula magistral em guerra psicológica. Harrison pediu a lagosta Thermidor, um prato rico e complexo. Quando Maya a trouxe, fumegante e perfumada, ele deu uma mordida e a cuspiu em seu guardanapo. Frio, ele mentiu. Está gelado. Você tem dano nos nervos das mãos. Você não consegue sentir a temperatura. Eu peço desculpas, senhor, Maya disse, embora o prato estivesse queimando seus dedos. Eu farei com que o chefe prepare um novo. Não, Harrison ordenou. Eu não quero outro. O apetite se foi. Leve embora. Ele pediu um bife em seguida. Mal passado. Quando chegou mal passado, ele o mandou de volta, alegando que estava cru. Quando voltou ao ponto, ele alegou que era couro. Ele a forçou a correr de um lado para o outro na cozinha 12 vezes em 20 minutos. Ele exigiu pimenta fresca moída. Então a dispensou depois de uma volta, alegando que ela estava afogando sua comida. Ele pediu água sem gelo. Então exigiu gelo. Então exigiu um novo copo porque o gelo estava turvo. Por tudo isso, Maya permaneceu uma estátua. Ela era educada. Ela era eficiente. Ela se desculpou por erros que não havia cometido. Mas por dentro ela estava desmoronando. Toda vez que ela voltava para a cozinha, ela checava seu telefone. Nenhuma mensagem do hospital. Isso era bom. Mas o silêncio era alto. Ela precisava dessa gorjeta. Se Harrison deixasse um padrão de 20% em uma conta que já estava passando de os $6.000, isso era os $1.200. Isso eram 2 semanas de medicação para Leo. Ela não podia perder. Ela teve que engolir o veneno. Por volta das 21h, o restaurante começou a esvaziar. Apenas algumas mesas permaneceram. Harrison estava em seu 3º copo de vinho. O álcool não o havia suavizado. Limpa a garganta. Havia aguçado sua crueldade. Ele chamou Mare. Ele não olhou para o rosto dela. Ele olhou para seus sapatos. Eles eram sapatos pretos, sensatos, antiderrapantes, mas eram velhos. O couro estava arranhado na ponta. Quanto eles te pagam aqui? Harrison perguntou de repente. Maya piscou, surpresa pela pergunta. Eu não acho que isso seja relevante, senhor. Salário mínimo, Harrison zombou. Mais gorjetas, então você cascalha por restos. Você dança como um macaco para pessoas como eu, esperando que algumas moedas caiam de nossos bolsos. Eu trabalho para viver, Sr. Brown. Não há vergonha nisso. Há vergonha em ser alimentador de fundo. Ele zombou. Ele enfiou a mão no bolso do terno e tirou um prendedor de dinheiro. Estava grosso com notas de $100. Ele tirou 5 notas, $500. Ele as deixou cair no chão. Elas flutuaram para baixo, pousando na madeira escura ao lado dos sapatos arranhados de Mir. Ups, Harrison disse, sua voz escorrendo com falsa inocência. Eu pareço ter deixado cair um pouco de lixo. Pegue. Maya olhou para o dinheiro. Então ela olhou para ele. Senhor, pegue, Harrison disse, inclinando-se para a frente, seus olhos mortos e frios. Mas não com suas mãos. Você é uma garçonete. Suas mãos são para servir. Se você quer esse dinheiro, pegue-o com seus dentes. O restaurante ficou mortalmente silencioso. Gustavo, o gerente, congelou perto do balcão da recepcionista. O casal na mesa 5 ofegou.
Isso estava além de rude. Isso era desumanizador. Senhor Brown, Gustavo começou a dar um passo à frente. Por favor, isso é silencioso, Gustavo. Harrison latiu, não quebrando o contato visual com Maya. Eu estou conduzindo um experimento social. Todo mundo tem um preço. Eu quero saber o dela. Ele olhou de volta para Maya. $500, provavelmente mais do que você ganha em uma semana. Tudo o que você tem que fazer é ajoelhar-se. Ajoelhe-se e pegue. Prove-me que você conhece seu lugar. Maya olhou fixamente para o dinheiro. Os $500. Pagaria pela consulta com o novo cardiologista. Compraria para Léo o conjunto de Lego que ele estava olhando há meses. Por um segundo, apenas uma fração de segundo, ela considerou. A pobreza faz isso com você. Ela arranca seu orgulho até que a sobrevivência seja a única coisa que resta. Mas então ela se lembrou de sua mãe, Catherine. Catherine, que havia trabalhado em turnos duplos como costureira até seus dedos sangrarem. Catherine, que mesmo quando eles estavam comendo arroz e feijão à luz de velas, porque a energia estava cortada, havia ensinado Maya a arrumar a mesa como realeza. Dignidade, Catherine havia lhe dito, é a única coisa que eles não podem arrancar, Maya. Nunca dê a eles de graça. Nunca dê a eles de forma alguma. Maya olhou para cima. Seus olhos estavam secos, mas eles ardiam com um fogo que Harrison não esperava. Não, ela disse. O sorriso de Harrison vacilou. Com licença, eu disse. Não. Maya deu um passo para trás. Eu estou aqui para servir seu jantar, Sr. Brown. Eu não estou aqui para ser seu entretenimento, e eu certamente não estou aqui para ser seu cachorro. O rosto de Harrison ficou de um tom carmesim. Ele não estava acostumado com a palavra não. Ele bateu a mão na mesa, chacoalhando a prataria. Sua pirralha insolente, ele sibilou. Você sabe quem eu sou? Eu poderia comprar este restaurante e te demitir em 1 hora. Eu poderia garantir que você nunca mais trabalhasse nesta cidade. Pegue o dinheiro. Não, Maya repetiu mais alto desta vez. Gustavo! Harrison rugiu. Venha aqui. O gerente correu tremendo. Sr. Brown, por favor, vamos nos acalmar. Demita-a. Harrison cuspiu, apontando um dedo trêmulo para Mir. Demita-a agora mesmo na minha frente ou eu retiro meu investimento do seu grupo de empresas. Eu conheço os proprietários, Gustavo. Eu vou falir este lugar. Gustavo olhou para Maya. Ele olhou para Harrison. Ele parecia aterrorizado. Ele tinha filhos. Ele tinha uma hipoteca. Maya, Gustavo sussurrou, sua voz falhando. Por favor, apenas peça desculpas a ele. Eu não vou pedir desculpas por ter dignidade, Maya disse. Ah, então eu não tenho escolha, Gustavo disse, lágrimas enchendo seus olhos. Ele não conseguia olhar para ela. Maya, você está demitida. Por favor, apenas vá. Harrison recostou-se, um sorriso presunçoso e vitorioso voltando ao seu rosto. Ele havia vencido. Ele sempre vencia. Ele havia quebrado a equipe. Ele havia exercido seu poder. E agora o rato se esconderia. Vá em frente, Harrison zombou, acenando com a mão como se espantasse uma mosca. De volta à sarjeta e deixe o dinheiro. Você não o ganhou. Maya ficou ali. O uniforme parecia pesado. O quarto estava girando. Ela havia perdido o emprego. Ela havia perdido o dinheiro. Léo ia ficar desapontado, mas ela não estava indo embora. Ainda não. Ela respirou fundo, inalando o cheiro do vinho caro e do dinheiro antigo que permeava o quarto. Ela olhou para Harrison Brown. Realmente olhou para ele. Ela viu além do terno, além da raiva, além dos bilhões de dólares. Ela viu a solidão. Ela viu a amargura de um homem que havia escolhido ouro em vez de amor todas as vezes. E ela o reconheceu, não como um magnata bilionário do setor imobiliário, mas como o homem na fotografia que sua mãe havia guardado escondida em uma Bíblia por 23 anos.
A fotografia de um jovem sorridente parado ao lado de uma bela mulher em uma tempestade. Maya estendeu a mão e soltou o cabelo. Ele caiu em volta de seus ombros em ondas escuras em cascata. Ela se aproximou da mesa. O guarda-costas deu um passo à frente, mas Harrison levantou uma mão. Ele queria ouvi-la implorar. Maya não implorou. Ela se inclinou perto para que apenas ele pudesse ouvir. Sua voz não estava tremendo. Era letal. O restaurante estava em silêncio. Você podia ouvir o zumbido da geladeira na cozinha. Maya colocou suas mãos na mesa. Ela olhou profundamente nos olhos cinzentos de aço de Harrison. Você acha que pode comprar pessoas? Maya sussurrou. Você acha que porque tem dinheiro não precisa ser humano? Você acha que todo mundo é descartável? Eu não acho. Harrison zombou. Eu sei. Você é a prova disso. Agora saia. Maya balançou a cabeça lentamente. Um sorriso triste brincou em seus lábios. Você não me reconhece, não é? Ela perguntou suavemente. Harrison franziu a testa. Ele a olhou com os olhos semicerrados. Com o cabelo solto, o formato de seu rosto mudou. A iluminação dura da cozinha pegou a curva de sua maçã do rosto. Isso desencadeou uma memória, um fantasma de uma memória enterrada sob décadas de aquisições hostis e reuniões de conselho. Por que eu reconheceria uma garçonete? Ele zombou, embora sua voz não tivesse sua mordacidade usual. Por que você costumava amá-la? Maya disse. Harrison congelou. O quê? Maya se inclinou mais. A tensão no ar era elétrica. Gustavo estava prendendo a respiração. Os guarda-costas estavam confusos. Maya desferiu o golpe. Ela disse 7 palavras. 7 palavras que carregavam o peso de 23 anos de silêncio, dor e uma promessa de leito de morte. Minha mãe Catherine morreu esperando por você. Harrison Brown parou de respirar. O mundo parecia inclinar-se em seu eixo. O barulho da cidade lá fora desapareceu. O restaurante desapareceu. Tudo o que ele conseguia ver eram os olhos de Mir. Catherine. O nome o atingiu como um golpe físico no peito. Catherine Lindley, a estudante de arte. A Vila, 1999, a chuva. Ele não havia sido um bilionário então. Limpa-lhe a garganta. Ele havia sido um desenvolvedor impiedoso e ambicioso. Sim, mas ele havia sido humano. Ele a havia conhecido em uma cafeteria. Eles haviam se apaixonado com uma ferocidade que o aterrorizou. Ela era a única pessoa que o havia feito rir. Ela era a única pessoa que não se importava com seu dinheiro. Mas seu pai havia ameaçado cortá-lo. O conselho havia lhe dito que casar-se com uma estudante de arte, ninguém arruinaria sua fusão com a família Vanderhoven. Então ele havia escolhido. Ele havia escolhido a fusão. Ele havia escolhido o dinheiro. Lhe havia deixado a Catherine uma nota e um cheque de uns $10.000. E ele nunca havia olhado para trás. Ele havia enterrado aquela parte de sua vida em concreto e construído um arranha-céu sobre ela. Ele nunca soube que ela estava grávida. Catherine, Harrison sussurrou. Sua voz era irreconhecível. Era a voz de um homem velho e quebrado. Ela morreu há 3 meses, Maya disse. Uma única lágrima finalmente escapando e descendo por sua bochecha. Câncer. Ela trabalhou até o dia em que foi para o hospital. Ela nunca gastou seu cheque a propósito. Ela o rasgou. Harrison olhou para Maya. Realmente olhou para ela. Ele viu agora. Ele viu o queixo de Catherine. Ele viu o fogo de Catherine. Ele viu seus próprios olhos olhando para ele do rosto dela. Sua mão tremeu. Ele estendeu a mão em direção a ela, seus dedos tremendo incontrolavelmente. Você, ele gaguejou. Você é. Eu sou a filha que você deixou para trás para se tornar um bilionário. Maya disse, sua voz tremendo com uma mistura de raiva e dor. Eu tenho um irmão, Léo. Ele tem 9 anos. Ele está doente e eu estou trabalhando em 3 empregos para mantê-lo vivo, enquanto você joga o 500 dias no chão e me diz para latir como um cachorro.
Harrison olhou para o dinheiro no chão. As notas de os $100 pareciam dinheiro de monopólio agora. Elas pareciam lixo. Ele olhou para os punhos desfiados de sua camisa. Minha filha, ele pensou. Esta é minha filha, e ela está me servindo vinho. Uma onda de náuseas o atingiu. A crueldade que ele havia exibido esta noite. Os insultos, a humilhação, a exigência para ela se ajoelhar. Tudo voltou correndo, caindo sobre ele com o peso de um julgamento de Deus. Ele havia tentado humilhar uma estranha, apenas para descobrir que estava humilhando seu próprio sangue e carne. O poderoso Harrison Brown, o lobo de Manhattan, sentiu suas pernas cederem. Ele caiu na cadeira, seu rosto perdendo toda a cor. Ele agarrou seu peito, não de um ataque cardíaco, mas da súbita e violenta quebra de um coração que não batia há 30 anos. Maya, ele ofegou. Não, ela disse recuando. Ela limpou o rosto. Eu não quero sua pena e eu não quero seu dinheiro. Eu só queria que você soubesse. Você não me quebrou esta noite, Harrison. Você se quebrou. Ela desamarrou seu avental. Ela o largou na mesa, bem ao lado do copo intocado de Petrus. Eu desisto, ela disse a Gustavo, que estava parado com a boca aberta. Maya virou-se sobre os calcanhares e caminhou em direção à porta. Ela manteve a cabeça erguida. Ela estava saindo para a chuva, de volta à sua dívida, de volta ao seu irmão doente, de volta à sua vida difícil, mas ela estava saindo como uma vencedora. Harrison sentou ali paralisado. Espere, ele gritou. Era um rugido, um som desesperado que ecoou das paredes de mogno. Ele tentou se levantar, mas suas pernas estavam fracas. Ele tropeçou, derrubando a mesa. O decantador de cristal se estilhaçou. O Petrus de 1982. Milhares de dólares de vinho sangraram pelo chão como uma ferida carmesim. As velas piscaram. Espere, ele gritou novamente, lutando para passar por seus guarda-costas, ignorando o vidro estilhaçado rangendo sob seus sapatos caros. Ele irrompeu pelas portas do restaurante e para a rua chuvosa. Maya. Ela estava na metade do quarteirão andando rápido, seus ombros curvados contra o vento frio. Harrison correu. Ele não corria há 20 anos. Seus pulmões ardiam. A chuva encharcou seu terno sob medida instantaneamente, arruinando a seda. Mas ele não se importava. Maya, por favor, ele gritou, alcançando-a. Ele agarrou o braço dela, não agressivamente, mas desesperadamente. Ela girou, seus olhos em chamas. Me solte. Eu não sabia. Harrison chorou. A chuva se misturou com as lágrimas escorrendo pelo rosto dele. Eu não sabia, Catherine. Ela nunca me contou. Você nunca perguntou. Maya gritou, puxando o braço dela. Você foi embora. Você escolheu sua torre. Você não pode voltar agora só porque se sente culpado. Eu não quero voltar. Harrison soluçou, caindo de joelhos no pavimento molhado. Transeuntes pararam. Pessoas olharam fixamente. O grande Harrison Brown estava ajoelhado em uma poça, arruinando um terno de os 10 mil dólares, implorando a uma garçonete por perdão. Eu quero ajudar, ele implorou. Você disse que há um irmão. Leo, ele está doente. Maya parou. À menção de Léo, sua raiva vacilou o suficiente para o cansaço transparecer. Ele precisa de um coração. Ela sussurrou, sua voz falhando. Ele precisa de um transplante. Não podemos pagar a lista. Não podemos pagar os remédios. Ele vai morrer. Harrison, assim como mamãe. Harrison olhou para ela. Pela primeira vez em sua vida, ele viu algo mais valioso do que um negócio. Ele viu uma chance de redenção. Não, Harrison jurou, sua voz feroz. Não, ele não vai. Eu prometo a você, eu juro pela minha vida, Maya. Ele não vai morrer. Ele enfiou a mão no bolso, sua mão molhada tremendo, e puxou seu telefone. Para quem você está ligando? Maya perguntou, tremendo no frio. Todo mundo, Harrison disse. Eu estou ligando para todo mundo.
A sala de emergência do Hospital Mount Sinai era caótica. Um turbilhão de macas, enfermeiras gritando e luzes fluorescentes piscando. Mas às 22h45, um silêncio caiu sobre o balcão de admissão. Harrison Brown entrou. Ele ainda estava usando suas calças de smoking e camisa social, embora estivessem encharcadas de chuva e lama. Ele não tinha jaqueta. Sua gravata estava desfeita. Ele parecia um homem que havia passado por um furacão, mas sua voz carregava a autoridade de um general em um campo de batalha. Eu preciso do chefe de cardiologia. Harrison latiu para a enfermeira de admissão. Agora, a enfermeira, uma mulher cansada chamada Brenda, olhou por cima de seus óculos. Senhor, você tem que esperar na fila como todo mundo, a menos que esteja sangrando. Sente-se. Harrison não piscou. Ele bateu seu cartão American Express Centurion preto, o cartão preto, no balcão. Meu nome é Harrison Brown. Eu sou um doador principal para a nova ala deste hospital. Eu estou atualmente ao telefone com o presidente do conselho. E se o Dr. Elias Vane não estiver no saguão em 3 minutos, eu vou desfinanciar todo o departamento de pesquisa. Você entende? Brenda olhou para o cartão. Ela olhou para o telefone na mão dele. Ela pegou o sistema de pagers. Maya estava atrás dele, tremendo. Ela estava segurando um Léo dormindo em seus braços. Ele estava pálido, seus lábios tingidos de azul, sua respiração superficial e ruidosa. Harrison, Maya disse, sua voz pequena. Foi a primeira vez que ela usou seu primeiro nome sem veneno. Ele está realmente quente. A febre está subindo. Harrison virou. O monstro que havia aterrorizado o Obsidian havia sumido. Em seu lugar estava um avô aterrorizado. Ele tirou sua camisa molhada, deixando-se em uma camiseta branca, e enrolou a seda cara e molhada em volta do menino. Espere, Leo. Harrison sussurrou, sua mão pairando sobre as costas pequenas do menino. A ajuda está chegando. Dr. Elias Vane, o melhor cardiologista pediátrico do estado, chegou em 2 minutos. Ele parecia confuso, vestindo scrubs e um jaleco. Sr. Brown, o doutor perguntou, observando o bilionário desgrenhado. O que está acontecendo? Este é meu neto, Harrison disse, sua voz falhando. Ele tem síndrome do coração esquerdo hipoplásico. Ele está em insuficiência cardíaca. Ele precisa de um transplante, Dr. Vane. Hoje à noite, não amanhã. Hoje à noite, Sr. Brown. Você sabe que a lista UNOS não funciona assim, Dr. Vane disse suavemente. Mesmo com seu dinheiro, não podemos fabricar um coração. Eu não me importo com a lista, Harrison gritou, fazendo os seguranças avançarem. Encontre um jeito. Voe com um para cá. Ligue para a Europa. Eu pagarei pelo jato. Eu pagarei pela hipoteca da família do doador pelo resto de suas vidas. Apenas salve-o. Maya deu um passo à frente. Ela colocou uma mão no peito de Harrison. Pare, ela disse suavemente. Harrison olhou para ela. Você não pode intimidar a morte, Harrison. Ela disse, lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Não funciona como os garçons. Harrison desmoronou. Ele encostou-se à recepção, enterrando o rosto nas mãos. Pela primeira vez em sua vida, seus bilhões eram papel inútil. Ele estava enfrentando a única coisa que não podia adquirir. Tempo. Eles admitiram Léo imediatamente na Popente. As próximas 48 horas foram um borrão de máquinas apitando, fios estéreis e conversas sussurradas. Harrison não saiu do hospital. Ele não checou seu portfólio de ações. Ele não atendeu ligações de seus advogados. Ele sentou-se em uma cadeira de plástico dura na sala de espera da UTI, olhando para o chão. Maya sentou-se em frente a ele. Ela o observou. Ela o viu pegar café e servir para ela, suas mãos tremendo. Ela o viu discutindo calmamente com companhias de seguro ao telefone, ameaçando comprar suas corporações-mãe se negassem um único procedimento. Na terceira noite, Léo desmoronou. Alarmes soaram.
Enfermeiras correram por eles. Maya gritou. Harrison levantou-se paralisado. Ele observou através do vidro enquanto eles chocavam o corpo pequeno e frágil do menino que ele acabara de conhecer. O menino que tinha seu nariz, o menino que batia com um coração. Harrison havia movido céu e terra para encontrar. Harrison Brown, o homem que não acreditava em nada além do resultado final, caiu de joelhos no linóleo do hospital. Ele juntou as mãos. Pegue tudo. Ele sussurrou para um Deus com quem não falava desde criança. Pegue os prédios, pegue o dinheiro, pegue o Obsidian. Apenas não pegue o menino. Por favor, não pegue o menino. Como se em resposta, a linha reta no monitor subiu. Um ritmo voltou. Dr. Vine saiu 1 hora depois parecendo exausto. Ele está estável, o doutor disse, esfregando os olhos. Mas tivemos sorte. Encontramos uma combinação. Um doador em Boston. O jato está decolando agora. Operamos ao amanhecer. Harrison soltou um suspiro que soou como um soluço. Ele olhou para Maya. Ela atravessou o quarto. Ela não o abraçou. Havia muita dor para isso ainda, mas ela pegou a mão dele. Obrigada, ela disse. Não me agradeça, Harrison disse roucamente. Eu sou apenas o banco. Você é quem o manteve vivo por tanto tempo. Você não é apenas o banco mais, Maya disse suavemente. Você está aqui. 6 meses depois, a chuva de novembro voltou a Manhattan. Ela batia contra o pavimento da Quinta Avenida, transformando a cidade em um borrão de aço cinza e luzes de táxis amarelos. Mas dentro do Obsidian, a atmosfera havia passado por uma transformação tão radical que os clientes habituais mal reconheciam o lugar. O espaço físico permaneceu o mesmo. As paredes de mogno ainda estavam polidas até um brilho de espelho. Os lustres de cristal Baccarat ainda emitiam um brilho dourado quente, e o quarteto de jazz num canto ainda tocava Cold Train com reverência silenciosa. Mas o ar era diferente. Por anos o ar no Obsidian havia sido rarefeito, carregado com a eletricidade estática do medo. Quando a equipe se movia, eles se moviam com a eficiência brusca e em pânico de animais de presa sentindo um predador. Mas esta noite, Gustavo, o gerente de salão, estava realmente sorrindo. Ele estava no balcão da recepcionista, não como um sentinela guardando uma fortaleza, mas como um anfitrião acolhendo amigos. Ele checou seu relógio, mas ele não limpou o suor da testa. Ele está aqui, a recepcionista sussurrou, acenando em direção à entrada. Um silêncio se espalhou pela sala de jantar, mas não era o silêncio aterrorizado do passado. Era um silêncio respeitoso, curioso. Harrison Brown entrou. Ele ainda estava usando um terno que custava mais que um sedã de médio porte. Velhos hábitos morrem difícil, mas a armadura tinha rachaduras. A gravata era de um azul mais suave, não o vermelho de poder agressivo que ele costumava preferir. Seu cabelo, outrora laqueado em um capacete de aço prateado, estava penteado para trás solto. Mas a maior mudança estava em seus olhos. O brilho do predador, o olhar que buscava constantemente uma fraqueza para explorar, havia sumido. Limpa a garganta. Em seu lugar estava um cansaço, sim, mas também um calor tranquilo e constante. Ele não marchou para a mesa 4. Ele caminhou. Ele assentiu para a menina do guarda-roupa, cumprimentando-a pelo nome. Boa noite, Alice. Ele parou para admirar as flores no display central. Quando ele alcançou sua mesa, a mesa do rei, ele sentou e fez algo que não fazia há 30 anos. Ele esperou pacientemente. 10 minutos depois, as pesadas portas de carvalho se abriram novamente. Maya Linley entrou, segurando a mão de um menino que parecia estar vibrando com energia. Maya parecia radiante, as sombras que haviam vivido sob seus olhos por anos. O esgotamento de 3 empregos, o peso da dívida médica, o medo do inevitável haviam desaparecido. Ela usava um vestido azul marinho simples e elegante, e seu cabelo estava solto, caindo em cascata sobre seus ombros, exatamente como naquela noite em que ela o desafiou.
limpa a garganta. Mas o verdadeiro milagre era Léo. 6 meses atrás, Léo havia sido um fantasma de criança, com lábios azuis, letárgico, carregado nos braços de sua irmã, como uma boneca frágil. Hoje à noite ele estava com as bochechas rosadas e puxando a mão de Mir, seus olhos disparando pelo restaurante chique com a curiosidade incontrolável de uma criança saudável de 9 anos. Vovô! Léo gritou. O som quebrou o silêncio sofisticado da sala de jantar. Alguns clientes se viraram chocados. Nos velhos tempos, Harrison teria mandado uma criança ser expulsa por espirrar muito alto. Harrison Brown levantou-se, sua cadeira arranhando o chão. Ele não se importava com o barulho. Ele abriu os braços e Léo soltou a mão de Maya e correu, colidindo com as pernas do bilionário em um abraço feroz. Harrison agachou-se, seus joelhos estalando ligeiramente, e abraçou o menino de volta, enterrando o rosto no ombro da criança. Olá, Léo, Harrison disse, sua voz carregada de emoção. Eu vejo que você trouxe seus sapatos de corrida. Dorvine disse que eu posso correr agora. Léo anunciou sem fôlego, recuando para olhar para seu avô. Ele disse, meu novo coração é um motor Ferrari. Isso significa que eu sou rápido. Eu aposto que você é. Harrison riu. Era um som enferrujado, como um motor que não havia sido ligado em décadas, mas era genuíno. Maya aproximou-se da mesa, sorrindo. Ela beijou Harrison na bochecha, um gesto que ainda o surpreendia, enviando um choque de indignidade através de seu peito. Você parece cansado, ela notou, sentando-se. A reunião do conselho durou muito? O conselho está se ajustando, Harrison disse com um sorriso rie. Eles não estão acostumados com a ideia de um CEO que liquida 40% dos ativos imobiliários da empresa para construir alas pediátricas em hospitais públicos. Eles acham que eu me tornei senile. E o que você lhes disse? Maya perguntou, desdobrando seu guardanapo. Eu lhes disse que se eles não gostassem, poderiam renunciar. Harrison encolheu os ombros. Eu possuo a maioria das ações, e eu tenho um novo vice-presidente de operações que é muito persuasivo. Maya levantou uma sobrancelha. Oh, quem é esse? Você, Harrison disse calmamente, assim que você terminar seu diploma. Maya riu, balançando a cabeça. Vamos passar pelo jantar primeiro. Então podemos discutir minha aquisição hostil de sua empresa. O serviço começou, e este foi o verdadeiro teste do novo Obsidian. Timothy, o garçom que uma vez havia se escondido no freezer walk-in para evitar Harrison, aproximou-se da mesa com a jarra de água. Suas mãos estavam tremendo ligeiramente, memória muscular de anos de trauma. Mas ele se manteve firme. Enquanto Timothy derramava a água no cálice de cristal de Harrison, um pequeno respingo caiu na base do copo, um erro microscópico. Timothy congelou. Seus olhos se arregalaram. Ele olhou para o respingo, então para Harrison, esperando pela explosão, esperando pela humilhação. Harrison olhou para a água. Ele pegou seu guardanapo. Timothy recuou, mas Harrison simplesmente enxugou a água suavemente. Ele olhou para Timothy e encontrou os olhos aterrorizados do jovem garçom. É um quarto lotado esta noite, Timothy, Harrison disse suavemente. Difícil de manobrar. Você está fazendo um excelente trabalho. Como está a sua mãe? Ela está se recuperando de sua cirurgia de quadril? O queixo de Timothy caiu. Ela... Sim, Sr. Brown. Obrigado por perguntar. Ela está muito bem. Bom, diga ao chefe que teremos o menu de degustação. Mas troque o foie gras pelo macarrão com queijo para o cavalheiro nos tênis. Harrison assentiu em direção a Léo. Imediatamente, senhor. Timothy se afastou, seus ombros relaxando pela primeira vez em 5 anos. Enquanto o jantar progredia, a conversa fluía. Eles não falaram sobre negócios ou ações. Eles falaram sobre a escola de Léo. Eles falaram sobre as aulas de arte de Maya. Ela finalmente havia começado a pintar novamente, pegando o pincel que sua mãe havia largado.
Eu encontrei algo, Harrison disse durante o prato principal, enfiando a mão no bolso de sua jaqueta. Ele tirou uma pequena fotografia gasta. Eu estava revirando meu cofre. Eu pensei que havia queimado isso anos atrás, mas suponho que alguma parte de mim não conseguiu fazê-lo. Ele deslizou a foto pela toalha de mesa branca. Era a foto dele e Catherine, West Village, em 1999. Eles estavam encharcados, parados sob um toldo quebrado, rindo de algo que o fotógrafo havia dito. Harrison parecia jovem, desonerado e profundamente apaixonado. Catherine parecia exatamente com Maya. Maya tocou a foto, seus dedos tremendo. Eu nunca vi esta. Ela foi a única pessoa que me fez rir assim. Harrison sussurrou, olhando fixamente para seu copo de vinho. Até você, até Léo. Ele olhou para cima, seus olhos cinzentos de aço cheios de um arrependimento profundo que nenhuma quantia de dinheiro poderia lavar. Eu não consigo consertar, Maya. Ele disse, sua voz rouca. Eu acordo todas as manhãs desejando poder voltar àquela cafeteria e fazer uma escolha diferente. Eu gostaria de nunca ter aberto aquela carta do meu pai. Eu gostaria de ter ficado na chuva com ela. Eu sei, Maya disse suavemente, estendendo a mão pela mesa para cobrir a mão dele com a dela. Mas eu te prometo isto. Harrison continuou, seu aperto apertando na mão dela. Eu passarei cada dia que me resta tentando ser o homem que ela pensava que eu era. A Fundação Catherine Lindley está totalmente financiada. Nós iniciamos as obras da filial de Chicago esta manhã. Nenhuma limpa-a-garganta família nunca mais terá que escolher entre o aluguel e o coração de seu filho. Não enquanto eu estiver respirando. Léo, sentindo a pesadez, olhou para cima de seu mac e queijo. Vovô, você está triste? Harrison olhou para o menino que tinha seu nariz, o menino que batia com um coração. Harrison havia movido céu e terra para encontrar. Não, Léo, Harrison disse, limpando uma lágrima errante de sua bochecha. Eu não estou triste. Eu estou apenas atrasado. Eu estou muito atrasado para a festa, mas estou feliz por finalmente ter chegado. Podemos pegar um desertor agora? Léo perguntou, priorizando as coisas importantes. Harrison riu, a tristeza se dissipando. Sim, podemos. Ele sinalizou para Gustavo. O Sully de chocolate, 3 deles. Excelente escolha, Sr. Brown. Gustavo sorriu amplamente. Enquanto eles esperavam pela sobremesa, Harrison olhou pela janela para as ruas slick de chuva de Nova York. Ele viu seu reflexo no vidro. Ele não viu mais o titã da indústria. Ele não viu o assassino de garçons. Ele viu um avô. Ele viu um pai. Ele viu um homem que havia recebido uma segunda chance que não merecia e que estava aterrorizado de desperdiçar um único segundo dela. Ele olhou de volta para a mesa. Léo estava tentando equilibrar uma colher em seu nariz novamente, rindo. Maya o estava observando com um olhar de puro amor, o mesmo olhar que Catherine costumava dar a ele através de um quarto lotado. Pela primeira vez em 30 anos, o silêncio dentro de Harrison Brown não era solitário. Era pacífico. Ele pegou seu copo de água, impressões digitais borradas e tudo, e o levantou em um brinde silencioso para a cadeira vazia ao lado dele. Eu estou cuidando deles, gata. Ele pensou, as palavras ecoando em seu coração. Eu estou cuidando deles. Os Sullets chegaram fumegantes e ricos. Léo aplaudiu. Maya sorriu. E Harrison Brown, o homem que uma vez pensou que dignidade era algo que você comprava, finalmente entendeu que era algo que você construía. Uma gentileza, uma desculpa e um jantar em família por vez. Harrison Brown passou uma vida construindo uma fortuna, mas foi preciso perder tudo para perceber que ele era o homem mais pobre na sala. Ele aprendeu que você pode comprar um prédio, você pode comprar uma garrafa de vinho e você pode até comprar uma ala de hospital, mas você não pode comprar o amor de uma família. Isso tem que ser ganho. Maya não combateu fogo com fogo. Ela o combateu com a verdade. E ao fazer isso,
Ela não apenas salvou a vida de seu irmão, ela salvou a alma de seu pai. Isso faz você se perguntar quantas pessoas estão andando por aí com bilhões em suas contas bancárias, mas zero em seus corações. E quantos de nós somos ricos de maneiras que o dinheiro nunca pode tocar? Se esta história te moveu, por favor, clique nesse botão de curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. E se você quiser mais histórias sobre karma, redenção e os segredos que as pessoas guardam, certifique-se de se inscrever e tocar o sino para nunca perder um vídeo. Eu estou curioso. Você acha que Harrison mereceu uma segunda chance? Ou é 23 anos tarde demais para pedir desculpas? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e eu te vejo no próximo.